Boa noite, bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online. Eu sou Charles Bernardo e é um prazer ter você conosco mais uma semana para juntos estudarmos a Palavra de Deus na intimidade do nosso lar, na presença de Jesus e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos reunidos aqui no nosso tempo histórico. Nosso ponto de encontro hoje é o tempo histórico da primeira Igreja Batista em Aperibé. Por quê? Porque amanhã nós teremos o nosso culto jovem, o nosso culto de jovens e adolescentes aqui no tempo histórico, amanhã às 18 horas da noite, às 6 horas da noite, ou da tarde, como preferir. E você jovem e adolescente que me acompanha, você que tem mais de 12 anos, venha estar conosco. Você é o meu convidado especial para participar da nossa celebração de jovens e adolescentes amanhã, aqui no Tempo Histórico. Lembrando que estamos respeitando as medidas de distanciamento social, por isso nós pedimos que todos respeitem as demarcações feitas nos bancos. O uso da máscara é obrigatório a todos que estiverem presentes e nós estamos disponibilizando álcool gel para a higienização das mãos de todos que adentrarem no templo. Amém? Feito este convite, agora eu quero deixar alguns recados com vocês. E o primeiro recado é que o ano está acabando, chegamos a dezembro. Desse que talvez tenha sido o maior ano da história, com tudo que aconteceu em 2020, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que 2020 foi um ano bem fora do normal, bem diferente de tudo que nós já vivemos. Mas nós estamos chegando a este final de ano com alegria, com louvor no coração, porque Deus foi fiel a nós durante todo o tempo. Em tudo que passamos, nós podemos perceber a mão de Deus conduzindo a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa história durante este ano de 2020. Por isso nós temos motivos para nos alegrar. E com esta alegria eu te convido para o nosso encerramento do PGM de 2020, que será no dia 18, daqui a 2 semanas. Nós teremos um encontro especial, será online ainda, por conta de toda a situação que estamos vivendo com o coronavírus, mas será um encontro especial, por isso não perca o nosso encontro de encerramento no dia 18, amém? Feito este convite, eu te convido agora a começar a estudar o Salmo 35. O Salmo 35 é um salmo imprecatório, é um salmo onde o salmista clama por justiça, clama a Deus pela justiça divina, e o salmista usa declarações de vitória para que Deus lute as suas batalhas e para que Deus pague o mal dos malvados, para que aquilo que as pessoas malvadas plantarem, que Deus faça com que elas colham todo esse mal. E no primeiro momento, antes de entrar no estudo, eu quero conversar um pouco sobre o Salmo 35, porque ele parece que é um pouco diferente do que nós encontramos nos evangelhos, do que nós encontramos com a vida de Jesus, com os relatos de Jesus. Por exemplo, quando nós lemos no Sermão do Monte Jesus declarar que nós devemos perdoar os nossos inimigos e amar as pessoas que nos perseguem. E parece que Davi aqui está fazendo o oposto disso. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso, para que nós possamos entender um pouco sobre o que é um salmo imprecatório, o que é um salmo ou um texto da Bíblia que vai clamar pela justiça de Deus, invocando um peso de consequências sobre o malvado, sobre a pessoa que pratica o mal, sobre o outro. E eu quero, antes de entrar na leitura, antes de começar a ler o Salmo 35 com você, eu quero declarar para você que a pior coisa que nós podemos fazer para entender esse texto é colocá-lo
contra o Novo Testamento, como se fosse assim: ah, mas isso é Antigo Testamento, no Novo Testamento não existe isso. Não é assim que nós entendemos o Salmo imprecatório. Por mais que isso seja uma boa intenção de quem fala, não é dessa forma que nós podemos entender este Salmo ou outros salmos que clamam pela justiça de Deus com um peso de consequências sobre o malvado. Mas para a gente entender, eu te convido a ler o Salmo 35. Nós não vamos ler o Salmo todo, porque são 28 versos, ia tomar muito do nosso tempo. Nós vamos ler alguns versos. Eu te convido à leitura comigo nessa hora. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. E dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Agora nós vamos lá para o verso 10. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, eu usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram alegres sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Verso 17. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha vida preciosa desses leões. Verso 23 agora. Acorda, desperta, faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. O Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Verso 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Nós lemos metade, 14 versos dos 28 versos que compõem o Salmo 35. E como eu disse, num primeiro momento, pode parecer que este salmo está completamente diferente do que Jesus nos diz lá em Mateus 5. Ame aos vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ou que nós encontramos Jesus declarar na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas, numa análise mais profunda, nós vamos perceber que não é tão diferente assim. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ao declarar isso, ao ensinar isso, é o Espírito que inspirou Davi a escrever o Salmo 35. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, o mesmo Espírito que estava em Gênesis está em Apocalipse. Não há um Espírito diferente no Antigo e no Novo Testamento. Ambos estão debaixo do Espírito de Deus, ou ambos são escritas inspiradas pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem inspira a palavra. Então, quando nós chegamos no Salmo 35, e nós lemos o salmista clamar por justiça e clamar a Deus para que algo seja feito, como nós podemos entender esse salmo? Como nós podemos ler Davi clamando por justiça
e compreender que o mesmo Espírito que inspira Davi a clamar por justiça dessa forma, inspirou Jesus a nos dizer para orar pelos nossos inimigos, para amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Primeiro, então, como que a gente lê o Salmo 35? Resumindo, como que a gente pode ler esse salmo? Primeiro, nós precisamos entender o que está acontecendo no salmo. E para a gente entender, a gente precisa prestar atenção no que a gente leu. O salmista está passando por uma luta, por uma adversidade muito grande. Novamente nós vemos a vida de um homem segundo o coração de Deus, sendo assolada por lutas e aflições desesperadoras, por momentos angustiantes. E aqui no Salmo 35, nós encontramos 3 blocos de assunto, ou 3 formas de luta, de aflição que Davi estava passando. A primeira forma é o ataque, que vai do verso 1 ao verso 10. Estavam se levantando para atacar a vida do salmista, para realmente atacá-lo, atacar a pessoa dele. Por isso que Davi abre o salmo clamando para Deus lutar por ele. Senhor, me defende das pessoas que estão me acusando. Luta contra aqueles que estão lutando comigo. Pega os escudos, pega a lança e batalhe a minha batalha. Lute por mim. E esse é o segredo para a gente entender esse salmo. Ele já está presente nos 3 primeiros versos. Embora Davi clame por justiça, Davi não clama por vingança. Davi não clama para que seja feita a vontade dele, para que Deus permita que ele se vingue dos seus inimigos, das pessoas que se levantaram contra ele. Davi clama para que Deus lute as suas batalhas. Então, como nós podemos ler o Salmo 35 ou qualquer outro texto considerado imprecatório? A partir de quem está lutando as nossas batalhas. Se for você, então não, esse salmo não é para você. Mas se na sua batalha você está clamando para que Deus esteja diante, esteja lutando, então sim, esse salmo é para você. Logo no primeiro verso nós encontramos Davi declarar isso: lute contra os que lutam comigo. Quando alguém se levanta para lutar contra você, você clama a Deus para que você tenha vitória e que você passe por cima dessa pessoa ou dessa circunstância, desse momento, dessa ocasião, desse problema, ou você clama para que Deus faça a justiça dele e para que seja Deus lutando as suas batalhas. Quem luta as suas batalhas? Porque o que o salmista entendeu é que quem luta as batalhas dele é Deus, não é ele. Por isso o salmista se sente limpo diante de Deus ao fazer esta oração, ao fazer a oração do Salmo 35, ao virar para Deus e abrir o seu coração e clamar por justiça. Deus, olha o que estão fazendo comigo, olha o que está acontecendo, olha o que eu estou passando, por isso faz justiça, lute as minhas lutas. E se uma coisa nós podemos reconhecer de Davi, é que Davi era um homem extremamente piedoso. Davi era um homem que teve oportunidades de matar Saul quando Saul estava o perseguindo, estava atentando contra a sua vida, mas de todas as vezes que Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, Davi perdoou Saul. Davi não tratava os seus inimigos como os seus adversários, ele queria passar por cima deles. Davi tratava os seus inimigos com misericórdia.
e Davi os entregava para Deus. E aí vai uma pergunta, uma provocação para a minha vida e para a sua vida. Quando as coisas não acontecem como a gente espera, quando as coisas não acontecem como a gente quer, e as pessoas até mesmo se levantam contra nós, qual atitude nós tomamos? A atitude de quem quer vingança, quem quer se ver livre e enxerga o outro como inimigo, ou a atitude de alguém segundo o coração de Deus? Alguém que é misericordioso e que entrega para Deus. Que o Senhor lute, que o Senhor resolva, que o Senhor haja, não eu. Que não seja a minha estratégia, o meu mundo falar, o meu jeito, a minha movimentação, mas que seja o Senhor a resolver. Como nós enfrentamos as nossas batalhas? Com a nossa força ou com a nossa fé? Davi enfrentava as suas batalhas com a fé dele. E nós reconhecemos isso porque quando nós encontramos algum relato no livro de Salmos em que Davi esteja passando por um problema, por causa de um pecado que ele mesmo tenha cometido, nós vemos Davi se humilhar diante de Deus, Davi clamar por misericórdia a Deus para a sua própria vida. Davi assume os seus erros e declara: Senhor, eu sou culpado, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque ele não erra, porque ele é perfeito. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque quando ele erra, ele reconhece os seus erros, assume os seus erros e se arrepende dos seus erros. Mas aqui no Salmo 35, não é Davi que errou. Erraram com Davi, agiram de má fé com Davi. Nós encontramos isso na segunda parte do Salmo 35, quando nós encontramos Davi declarar que ele agiu com misericórdia, que ele se doou, que quando as pessoas passaram por lutas, ele estava ali estendendo a mão, orando, clamando, buscando ajudar, aflito pela dor, pelo sofrimento do outro. Mas quando ele passou por um problema, esses mesmos pelos quais ele se doou, agora o abandonaram e agora se voltaram contra ele. Então no Salmo 35 nós encontramos o salmista declarar a sua inocência. Ele se declara inocente porque ele está sendo acusado, ele está sendo perseguido, ele está enfrentando uma situação bem complicada por pessoas que ele ajudou, por pessoas que ele se dedicou a fazer algo para o bem dessas pessoas. E me chama muita atenção que Davi, ele chega diante de Deus com um coração inocente. Davi chega diante de Deus declarando: eu sou inocente, Deus, eu sou inocente. Quando eles precisaram, eu ajudei. E agora que eu estou precisando, eles estão me atacando, mentindo, me perseguindo, se levantando contra mim. Por isso, faz justiça, Deus. Não deixe que toda essa mentira vença. Não deixe que toda essa tramóia continue. Porque eu estou de coração puro, de coração inocente. E aqui vai a segunda provocação para a nossa vida no Salmo 35. Quando nos encontramos em verdadeiras encruzilhadas da vida, em momentos complicados, nós podemos nos declarar inocentes diante de Deus. Quando as coisas acontecem, nós podemos nos declarar inocentes. Você pode se declarar inocente. Você é alguém que sempre faz o bem e que quando o outro se vira contra você, é o outro que se virou, não foi você.
Ou você é alguém que ajuda a tramar o mal contra as pessoas? Maquina o mal? Porque ser declarado inocente diante de Deus é fazer como Davi. Quando o outro precisou, eu estava lá. Eu estendi a mão. Eu ajudei, eu fiz a minha parte. Eu tratei como um irmão, como uma irmã. Eu manifestei o amor de Deus. Mas agora, o que o outro vai agir, a forma como o outro vai retribuir esse amor, aí é que o outro não é mais comigo. Nós podemos nos declarar inocentes diante dos olhos de Deus, como pessoas que se doaram, que fizeram tudo que estava ao seu alcance para abençoar a vida de outros, e que agora, se o outro age na maldade, eu não posso fazer nada, a minha parte eu fiz. Ou nós fizemos por onde nós plantamos e agora estamos colhendo o que plantamos. Será que nós somos inocentes dos problemas que passamos, dos apertos que passamos? Davi estava inocente. Isso serve de esperança para nós, porque lá no final do Salmo 35, Davi declara: o Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ou seja, se eu for um verdadeiro servo de Deus, Deus tem prazer no meu bem-estar. Se você for um servo ou uma serva de Deus, Deus tem prazer no seu bem-estar. Então, se você é inocente diante de Deus, não importa as lutas que você venha a passar, Deus é suficiente para te guardar, para te proteger, para te abençoar. Porque Ele tem prazer no seu bem-estar, no bem-estar do seu servo. Mas se você não for um servo de Deus, se você for um servo de si mesmo, do seu desejo, do seu coração, da sua vontade, eu digo você, mas eu me encaixo nesse você. Se eu for um servo da minha própria vontade, então eu não me encaixo aqui. E as coisas que eu passo, os problemas que eu passo, podem ser sim consequência daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei. Mas se eu ajo como um servo de Deus e eu estou o tempo todo inocente diante de Deus, então eu posso descansar aqui no verso 10. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Davi está passando aqui por uma série de situações. Davi está passando aqui por uma situação, como no verso 11, de pessoas chegando para ele para falar de coisas que ele é inocente, de que ele não faz a mínima ideia. E pessoas o cobrando de coisas que ele não sabe do que eles estão cobrando. Por calúnia, por mentira, por fofoca, por difamação. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. O Salmo 35, ele serve de alerta, mas ele serve também de esperança. Porque se eu estou passando por momentos assim, sendo que eu plantei, eu agi, eu fui servo da minha vontade, do meu coração, do meu desejo, e não de Deus, então eu devo me arrepender. Eu devo buscar a presença de Deus, clamando por misericórdia para a minha vida. Mas se esses momentos que eu estou passando, eu estou inocente diante de Deus, então o Senhor me basta. O Senhor é suficiente. O Senhor
é mais que suficiente para cuidar de mim, porque ninguém se compara ao nosso Deus. Sabe, às vezes eu escuto algumas pessoas declarando assim: cuidado, porque tal atitude, tal pessoa está atrapalhando os planos de Deus. Nada é capaz de atrapalhar os planos de Deus. Nenhum ser humano tem poder suficiente para atrapalhar os planos de Deus. Nenhuma fofoca, nenhuma mentira, nenhuma adversidade, nenhuma crise mundial, uma doença é capaz de atrapalhar os planos de Deus. Não existe nada com poder para isso. E todas as coisas que nós vemos surgiram pelo som da voz de Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Por isso nada é capaz de atrapalhar os planos de Deus. Mas tem um porém. Por isso que o Salmo 35 é um salmo complexo, porque é um salmo que pode nos dar esperança ou pode abrir os nossos olhos e nos alertar. Porque nada é capaz de parar os planos de Deus quando eu sou um servo de Deus, quando eu vivo em obediência à palavra de Deus, quando eu sou achado justo aos olhos de Deus, quando eu sou achado como alguém segundo o coração de Deus. Quando isso acontece, Deus tem prazer no meu bem-estar, na minha vida. Mas quando não acontece, quando eu não sou um servo de Deus, eu tenho que tomar cuidado com as lutas que eu estou passando, porque pode ser que as lutas que eu estou passando sejam consequência das minhas próprias ações. E se assim for, então eu tenho que parar, refletir, prestar atenção e, como Davi, pedir perdão a Deus e misericórdia pela minha vida. Mas se eu sou inocente aos olhos de Deus, então eu posso fazer como Davi. Não buscar vingança, não buscar me fazer em cima dos outros e agora a minha vontade vai passar por cima de tudo e todos, mas entregar para Deus, confiando em Deus. Vença as suas lutas pela fé e não pela sua força. Vença as suas lutas pela fé em Deus e não na sua conta bancária, nas suas amizades, na sua influência, na sua sabedoria, porque nós não podemos fazer nada. Eu me lembro de um dia que eu estava conversando na UF, eu fazia história na UF, e eu estava conversando um dia com um professor. Vou contar essa história para encerrar, porque o vídeo já está com 30 minutos. E eu me lembro que eu estava conversando com um professor que na época era a maior autoridade em Egito Antigo do Brasil. Era a pessoa com mais estudos, com mais diplomas sobre o Egito Antigo. E ele me dava aula de história, eu estava conversando com ele na cantina da UF, tomando café. E ele estava me questionando como que eu posso acreditar na palavra de Deus, como eu consigo acreditar na Bíblia. E ele disse assim, por exemplo, o texto da fuga dos hebreus do Egito. E aquilo para ele é um absurdo, porque a Bíblia diz que Deus abriu o mar e o povo atravessou o mar. E ele estava declarando que isso é de uma fantasia muito grande. E eu disse para ele que eu acredito. Eu não duvido de isso acontecer. Aí ele me disse que tem uma tábua muito antiga que relata uma fuga de escravos do Egito. E que era uma fuga muito grande, uma das maiores fugas de escravos da antiguidade. E que naquele período, mais ou menos, houve uma atividade sísmica muito grande que provocou um maremoto, uma tsunami de proporções absurdas. E ele me disse que o mais próximo de ter acontecido, segundo o relato bíblico, era essa tsunami, uma fuga de escravos, provavelmente é o que a Bíblia está falando, a fuga dos hebreus,
E na mesma época dessa tsunami que aconteceu, a água do mar se afastou e voltou como uma parede, como uma muralha, ao longe. E o povo viu aquilo, atravessou o mar vendo aquilo. Atravessou andando. E quando os egípcios estavam vindo atrás, a tsunami chegou e os afogou. E ele virou para mim e falou assim: eu acabei de desmentir a sua Bíblia, viu? Te provei pela ciência que não foi Deus que abriu o mar. Se realmente aconteceu o que a Bíblia está falando, aconteceu dessa forma. Porque os relatos históricos batem com o tempo em que a Bíblia menciona que aconteceu a fuga do Egito. E eu virei para o professor e falei assim: você não atrapalhou a minha fé. Na verdade, você aumentou a minha fé. Esse relato só testifica o que eu acredito. Você me deu uma informação que eu não tinha e que me ajudou muito. Ele virou para mim: como assim? Eu acabei de falar com você que o que a Bíblia diz que aconteceu não passou de uma força da natureza, que aconteceu por uma coincidência numa hora que eles precisavam. Eu virei para o professor e falei assim: exatamente por isso eu acredito que foi Deus, que foi um milagre. Porque o milagre, eu acredito que foi como você falou. Eu acredito que foi um maremoto, uma tsunami, que veio uma parede de água muito alta. Eu acredito que foi isso aí. Tenho total convicção que foi isso aí. Você está falando comigo que a ciência prova isso? Então eu acredito nisso. Mas para mim isso só confirma a Bíblia. Mas eu acabei de falar que não, isso não é milagre, isso é uma força da natureza. Eu virei para ele e falei: professor, o milagre não foi o mar ter se aberto, não foi o povo ter atravessado o mar andando. O milagre é que isso não está acontecendo agora. O milagre é que nesse exato momento que a gente está conversando, esse maremoto não está acontecendo. O milagre é que não aconteceu antes. O milagre é que foi na hora que o povo precisava passar. Eu acredito que foi dessa forma aí que você falou. Mas o milagre não foi o mar se abrir. O milagre foi se abrir na hora que eles precisavam. Porque para mim, o milagre de Deus não está apenas enquadrado no sobrenatural. Para mim, o milagre de Deus é quando as coisas naturais acontecem na hora que elas necessitam acontecer, nem antes, nem depois. E por que eu estou contando essa história? E para encerrar a história, o professor virou para mim e falou: nossa, ninguém nunca tinha falado dessa forma. Todas as vezes que eu falo isso com os meus alunos cristãos, eles não têm resposta, porque eu estou falando que a Bíblia, o que a Bíblia está falando não é verdade. Você é o primeiro que me devolve uma resposta. Eu falei: mas eu não estou preocupado se foi assim ou assim que o mar abriu. Eu estou preocupado em entender que Deus é tão soberano, que Deus tem tanto poder, que Deus é tão grande, que Ele controla as forças da natureza para acontecerem na hora que Ele quer que aconteça. Ele controla o tempo para ser da forma como Ele quer que seja. Ele controla a vida para ser até onde Ele quer que seja. Por isso, esses relatos só servem para aumentar a minha fé. E por que eu estou contando isso? O que isso tem a ver com o Salmo 35? Eu estou falando isso com vocês nessa noite porque, independente do que aconteça, da crise, da dificuldade, da perseguição, dos problemas, das mentiras, das fofocas, independente da aflição, o servo de Deus, a pessoa segundo o coração de Deus, o justo, ele pode descansar em Deus, como a gente sempre tem falado ao longo das semanas aqui no estudo de Salmos.
porque na hora certa, Deus faz as coisas acontecerem. No momento certo, Deus conduz a história. E ainda que pareça que não, que vai dar tudo errado, ainda que pareça que não há esperança, Deus faz, nem que seja a terra tremer, mas Deus faz as coisas acontecerem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero terminar com esse texto de Paulo. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, o que eu devo me preocupar na minha vida não é se eu vou me vingar ou não do mal que me fizeram ou não. O que eu devo me preocupar na minha vida não é se eu estou passando por uma luta, por uma perseguição, por uma aflição desesperadora ou não. O que eu devo me preocupar na minha vida é se eu amo de verdade a Deus ou não. Porque se eu realmente amo a Deus, então, por maior que seja a perseguição, por maior que seja a aflição, a luta, o tormento, eu vou poder descansar em Deus, sabendo que tudo isso que está acontecendo está contribuindo de alguma forma, que ainda que eu não saiba hoje, mas está contribuindo para o meu bem. Eu não vou me preocupar em pagar o mal com o mal. Não, porque falou isso comigo, enquanto eu não repetir isso, não revidar isso, eu não vou sossegar. Não, porque me fez isso, agora enquanto eu não puxar o tapete dele, porque puxou o meu, ou dela, porque puxou o meu, eu não vou sossegar. Não. Eu não estou preocupado com isso. O servo de Deus não perde tempo com essas preocupações, porque ele entrega para Deus. A justiça quem faz é Deus, a vingança quem faz é Deus, não sou eu. Então eu não estou preocupado com nada disso, eu entrego para Deus. E quando for algo que não der para suportar, então eu faço como salmista: Deus, faz justiça, que o Senhor traga a justiça, não eu. Que o Senhor faça a sua vontade, não a minha. Inclusive, não me deixe fazer a minha vontade, porque a minha vontade vai ser fazer alguma coisa que eu não deveria. Mas, se eu realmente amo a Deus em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas, Deus está cuidando de mim, Deus está no controle, Deus está me abençoando. E por que eu terminei com a história lá da UF? Porque o nosso Senhor, Ele é suficiente para cuidar de nós e para fazer as coisas no tempo certo. Diante de um mundo de caos que nós passamos todos os dias, com tantas coisas que nós enfrentamos todos os dias, o nosso Deus sempre tem cuidado de nós, sempre tem nos abençoado. Porque, para encerrar, o Senhor seja engrandecido, e Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Que você seja contado como um servo de Deus, que você seja contada como uma serva de Deus, que eu seja contado como um servo de Deus, que nós sejamos contados como servos do Senhor. Porque quando vivemos essa vida de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, Deus tem prazer no nosso bem, e por isso Deus nos conduz a todo bem, Deus nos abençoa e Deus cuida de nós. Por mais impossíveis que sejam as lutas, o nosso Deus, Ele é capaz, Ele é suficiente e Ele é poderoso para abrir o mar,
para nos fazer andar sobre as águas, para nos proteger, para nos livrar, para nos abençoar. Por isso, em nome de Jesus, que você tenha uma semana de paz, uma noite de descanso em Deus hoje, e que quando as lutas chegarem até você, não sei se já chegaram, não sei se você está passando por alguma luta hoje, se for o caso, ame a Deus de todo o teu coração, obedeça a palavra de Deus e viva como um servo de Deus, sempre inocente diante de Deus, fazendo bem. Jamais busque a vingança, entregue a Deus o seu problema, porque Ele tem cuidado de você. Se algum dia a luta bater na sua porta, a aflição bater na sua porta, não duvide da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, e que nós possamos aprender a descansar no carinho, no cuidado, no amor e na bondade do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos o nosso culto jovem aqui no nosso tempo histórico, e no dia 18 o encerramento anual do PGM de 2020. Então não perca. Um forte abraço, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.